parte de demonstração, vou logar aqui no meu ambiente de demo. A gente vai falar sobre algumas funcionalidades, tá? Primeiro ponto é o AHV, que é o hypervisor da própria Nutanix, que hoje eu super recomendo, uma solução altamente robusta, muito mais segura. Temos sistemas de autocura de segurança. Para o pessoal de segurança que está pensando em fazer projetos, o AHV ele acelera absurdamente. A gente tem uma série de automatizações que ele faz dentro do ambiente para garantir segurança dentro do hypervisor. Então, eu vou falar um pouco sobre o AHV, e aí muita gente fala, pô, vou para o AHV, mas eu estou acostumado a trabalhar com VMware, estou acostumado a trabalhar com Hyper-V, como é que é isso? Então, vocês vão ver o quanto é simples operar, vou abrir aqui para vocês verem, o quanto é simples criar um ambiente, administrar. Quando a gente implementa a solução, rapidamente isso aqui já está disponível e você tem acesso, não precisa instalar nada em cliente. Então, essa aqui é a primeira console de gerenciamento, o Prism Element, que a gente chama de PE, que é onde, fazendo analogia, como se fosse um vCenter aí, uma console gerenciada onde eu vejo quantas máquinas eu tenho no meu cluster, quantos blocos esse cluster tem. Bloco, a gente fala com um conceito de hardware, tá? Um bloco pode ter até 4 nodes, tá? Dependendo da arquitetura que você for montar, qual o modelo do equipamento. Então, aqui eu consigo administrar todo esse cluster Nutanix. Então, eu tenho as informações bem fáceis aqui, onde eu estou olhando IOPS, para ver como é que está o IOPS do ambiente, se eu tenho como é que está o consumo de banda de I/O no meu storage, como é que está a latência do meu storage, então eu consigo dar uma olhada aqui. Rapidamente também, se eu tiver algum problema, eu consigo adicionar esse cara aqui na minha página de análise e correlacionar com as máquinas virtuais que possam estar gerando problema. Muito mais fácil do que você diagnosticar uma solução, um problema num VMware, por exemplo. No vCenter, você tem que entrar, sair, dar 100 cliques para você descobrir qual é a máquina que está sendo ofensora do ambiente. Aqui, rapidamente, a gente consegue gerar análise e resolver problema. Então, já me gerou um alerta aqui que a máquina do Prism Center está usando muita memória. Então, é uma solução muito simples de operar. De cara, eu consigo ver a resiliência do ambiente. Então, isso aqui me diz se meu cluster está com a minha alta disponibilidade garantida. Minha resiliência de storage também está garantida. Então, eu vejo, se eu perder um disco, por exemplo, ele vai me dizer se a resiliência não está legal ainda e se ele está reconstruindo. E isso aqui é um grande ponto. A Nutanix acabou com o conceito de RAID e hoje a gente faz com que todos os discos sejam entregues direto para a controladora, e o DSF, que é aquele sistema distribuído do Nutanix, toma conta da redundância do dado e da resiliência do dado. Então, eu não tenho mais o conceito de RAID. Então, quando eu perco um disco, automaticamente o cluster detecta que eu perdi aquele disco. Lá no cluster de metadado, ele sabe quais são os dados que foram perdidos naquele disco que ficou danificado e manda reconstruir os discos em todos os outros nós e discos do cluster. Então, o rebuild acontece no D0. É diferente numa infraestrutura tradicional, onde acontece uma falha no disco, ele aciona lá, abre um chamado no fabricante, o fabricante envia um disco e o processo só inicia o rebuild quando você coloca o disco naquele pool ali. E aí você tem um problema, que um disco de grande capacidade, por exemplo, pode levar até uma semana fazendo rebuild. E durante esse período, se você perder um segundo disco nesse RAID group, você pode perder dados, tá? Então, isso já aconteceu em clientes nossos. Isso é uma criticidade, por exemplo, para ambientes offshore, ambientes remotos, onde eu demore para enviar um disco spare e eu vou cada vez meu risco operacional vai aumentando mais quando eu perco um disco no meu RAID group. Aqui eu não tenho esse risco, porque se eu perdi o disco, ele automaticamente começa a reconstruir os dados no ambiente. Quando um disco novo chega no ambiente, ele só vai fazer o rebalance. Então, eu já consigo garantir a alta disponibilidade do ambiente. Isso aqui aumenta muito a resiliência e a disponibilidade do dado no meu cluster. Tá?
Para criar uma máquina virtual aqui é bem simples, gente. Ó, na aba aqui, clico na aba inicial aqui, VM, já abro a tabela ou o overview aqui, que eu posso ter um overview de como está minhas máquinas no cluster. Mas na tabela aqui eu já clico aqui, ó, criar máquina virtual. Então vou fazer uma simulação aqui para vocês. Vamos criar aqui uma máquina webinar scale up 001. Colocar aqui 2 processadores, 4 GB de memória e vamos instalar do nosso, vamos botar um disco aqui, só que eu vou clonar do meu sistema de imagem, que eu posso ter várias imagens aqui, CentOS, vou botar um Windows 2012, adicionei esse disquinho aqui na minha máquina, então tem um CD-ROM, um disco de 40 GB, que é da instalação do meu Nutanix, do meu Windows. Vou colocar uma placa de rede e aí a gente tem a solução com o IPAN. Então, o próprio Nutanix aqui tem um serviço de IPAN, onde ele pode entregar IP automaticamente via VXLAN. Ele faz um DHCP request via VXLAN e pega esse IP no meu cluster do Nutanix. Então, eu não preciso ter um DHCP server no ambiente, facilita o gerenciamento e o deployment de aplicação com controle de IP. Então, vou pegar um IP automaticamente, salvei aqui. Aqui na minha console de busca, eu já começo a ver tudo que tem escrito Scale, tá vendo? Bem simples, aí já me mostra aqui, ó. A máquina já foi criada. Vou solicitar agora para ligar a máquina. Então, o pessoal tem muito receio de, como é que vai ser meu tempo de aprendizagem para trabalhar com AHV? É muito simples, muito mais simples do que aprender a trabalhar com VMware ou com Hyper-V. Tudo de console bem fácil. Depois eu vou mostrar para vocês no Prism. Você tem uma console muito Google-like. Qualquer coisa, que operação que você quiser fazer, você digita, ele vai te dizer qual o caminho para você executar a operação. Então, vou aqui abrir a console dessa máquina e a gente vai ver que ele está instalando essa máquina do Windows 2012, né, que a gente criou. Então, bem fácil, já está pedindo aqui as especificações. Vou aceitar, botar um password aqui. Tá, então, instalação nova do Windows. Vai finalizar. E aí, ó, minha máquina Windows já está criada, tá? Vou executar mais um passo agora, ó, já está criada e já está com acesso à internet, que eu botei com a solução de IPAN. Já está com IP, ó, a máquina já pegou IP, já deve estar saindo para a internet tudo. Aí, ó, já tá na internet. Tá a máquina instalada, então agora a gente vai instalar só a ferramenta, o Manage Guest Tools, que é o NGT da Nutanix, tá? O Nutanix Guest Tools, que a gente vai criar algumas funcionalidades para demonstrar para vocês aqui, parte de restore super importante, super interessante da solução aqui. Então, eu vou instalar, aqui ele vai instalar os drivers e essas ferramentas que a gente consegue fazer automatização e proteção do ambiente, tá? Então, já vai abrir aqui, ó, já vou rodar aqui o instalador. Vamos instalar o Nutanix Guest Tools. Aqui como se fosse o VMware Tools, tá? Lá da VMware, aqui para o nosso Hypervisor. Então, aqui ele vai instalar Ballooning Drive, SCSI Redirect, várias features, integrações para fazer Application Consistent Snapshot, para ele vir aqui, botar
botar o File System Quiet Mode para ele tirar a fotografia do carro andando, né, vamos dizer assim. Então, ele dá uma estopada para garantir que a aplicação esteja consistente na hora que ela gerar um snapshot. Então, tem que instalar esses drives para a gente poder gerar outras funcionalidades e ter essa função que a gente chama de Nutanix SSR, que é o Self-Service Restore. Isso é super interessante, eu vou mostrar para vocês por quê, que é uma facilidade operacional. Para a gente executar, fazer uma operação dessa, por exemplo, no VMware, é um trabalho danado para executar. Aqui é bem simples, vocês vão ver o quão rápido é. Então, está aqui, já está instalado com o NGT, vê que a máquina, o boot da máquina, a rapidez, a gente está usando, tem várias técnicas que a gente usa, SSD para ataque inicial, e gera essa velocidade e roda direto na barriga da máquina, né? Então, a gente tem muita velocidade num boot, numa execução, a máquina fica bem rápida mesmo. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, criou uma máquina. Então, eu quero clonar essa máquina. Vem aqui, clono. Eu quero criar agora 5 máquinas, não, 4 máquinas, para ficar com 5 no total. Vai variar aqui, agora vai criar do 2 em diante. Então, vamos clonar essas máquinas. Agora a gente vai ter 5 maquininhas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a operação de clone, bem simples. Qualquer teste que você precisar fazer no ambiente, quero instalar uma aplicação nova e garantir que a aplicação esteja ok antes de executar a gestão de mudança, você pode vir aqui clonar a máquina, testar e deletar depois esse clone e fazer essas operações. Então, aqui a gente acabou de criar vários clones dessa máquina. E algumas funções interessantes que a gente consegue fazer aqui clonar, gerar snapshots aqui, igual no VMware tem. Eu venho aqui, eu quero fazer uma operação nessa máquina, instalar uma aplicação nova, mas antes de instalar eu quero gerar um snapshot. Eu venho aqui, dou um take snapshot e naquela máquina vai gerar um snapshot manualmente para executar aquela operação no ambiente. Então aqui eu tenho 5 máquinas criadas e aí agora eu quero fazer, por exemplo, eu quero que essa máquina 4 e 5 elas sejam o meu banco de dados e eu vou botar o meu banco de dados do Oracle Hack. Como que eu faço isso? Também bem simples, só que eu caio agora na minha camada de storage. Então está tudo integrado dentro do ambiente. Eu não preciso entrar lá na minha console de storage. Eu já venho aqui no meu storage. Aqui eu tenho meu container tradicional e eu posso criar um volume group. Volume group é como se fosse uma loom de fato, tá? Onde eu vou criar uma loom para entregar, que eu posso entregar esse conjunto de discos que eu posso criar aqui dentro do volume group. Eu posso entregar para um disco, para uma máquina virtual, para um conjunto de máquinas virtuais, um Oracle Hack em 2 máquinas rodando dentro do próprio hypervisor, ou eu posso entregar para o meu servidor externo. Então, falar, não, Leandro, eu já comprei o licenciamento do meu Oracle e eu tenho já 2 máquinas novinhas aqui para rodar o Oracle e eu quero meu storage estar velho. Como que eu entrego o storage para essa máquina? Eu crio um volume group aqui, por exemplo, Oracle webinar. Posso fazer uma descrição aqui. Projeto API. E aí eu posso chegar aqui e falar, quero criar um volume de 1 tera, mais outro. E aí eu vou pegar a especificação de cada, né? Você vai ter discos para o temp, disco para o redo. Posso lá criar vários discos, esse grupo de disco, e eu vou salvar para depois atachar. E eu posso entregar para um externo iSCSI, para entregar para o meu servidor físico, ou para dentro de uma máquina normal. Então, vou criar aqui. Rapidamente aqui, eu vou botar o webinar.
Ó, ficou... Botei o nome errado, eu botei webinar. Beleza, vamos usar esse mesmo. Posso alterar aqui, webinar. Isso que não estava. Até o nome Oracle eu botei errado. Calma aí, vamos acertar isso aqui. Oracle, agora sim. Faz certo que dá certo, né? Beleza, agora eu quero atachar esse disco numa máquina virtual. Posso fazer por aqui pelo Volume Group ou lá na máquina virtual também, editar a máquina virtual. Então vem aqui, ó, adiciono a máquina e eu vou procurar lá, ó, webinar, vou falar que é a máquina 4 e 5. Ó, vou adicionar esses discos na máquina 4 e 5. 4. Adicionar mais uma máquina. Aí eu vou falar, ele pergunta se é realmente um cluster, que agora eu tenho que ter um sistema de gestão de cluster para esse cara. Então eu posso, por exemplo, entregar esse mesmo volume para duas máquinas virtuais, duas ou mais máquinas virtuais, e também aqui habilitar o externo e entregar esse volume. Então, por exemplo, eu posso ter duas máquinas do Oracle numa máquina virtual e uma numa máquina física também. Eu consigo jogar isso para fora. Então, trata-se como se fosse volumes aqui. Então, se eu voltar lá na minha máquina virtual, a gente vai perceber que a máquina 4.5 agora já está com os discos atachados à máquina virtual. Então, vamos abrir aqui rapidamente. Vamos verificar a máquina que a gente criou. Isso aqui, porque foi um clone. A máquina ligada, então ele... Aqui, ó. Os discos que a gente criou de 1 tera já estão aqui na máquina. A gente pode formatar, instalar o cluster SQL, instalar o Oracle Hack e vai embora. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. A gente consegue fazer. Outro teste que a gente vai mostrar agora, na nível de proteção, que é super interessante. Então, eu vou aqui criar um arquivo, por exemplo. Tá? Teste snap. Salvei. Beleza, já está a máquina na 001. Já criei um arquivo aqui, já troquei, já está um pouco diferente. E eu quero agora criar meu grupo de proteção. Então, imagina que essa aplicação aqui seja uma aplicação de 3 camadas, onde eu tenho 5 máquinas virtuais dentro do ambiente. Como que eu protejo o meu ambiente? Tá? Olha a facilidade que a gente tem no Nutanix. Então, eu venho aqui, ó, em Data Protection, eu quero proteger um grupo de máquinas. Isso aqui serve tanto para eu criar meu site de DR, quanto para eu criar meu grupo de proteções dentro do meu ambiente também. Então, aqui eu faço toda a automatização. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar um Protection Domain. Então, vou criar um grupo de proteção chamado Webinar PD, Protection Domain. Vou colocar as entidades dentro desse Protection Domain, Webinar. E aí, olha que interessante, eu consigo proteger todas as máquinas virtuais e o grupo de disco também, tá vendo? O Volume Group aqui. E eu consigo fazer Application Consistent Snapshot e criar dentro desse Protection Domain um cara chamado Consistent Group, dizendo o seguinte, ó, esse conjunto de máquina aqui, ela tem que rodar a rotina de Snap no mesmo segundo, porque quando eu for recuperar o meu DR, eu não ter discrepância de dados. Meu Oracle foi feito Snap numa hora e replicado numa hora, minha aplicação do meio uma hora, meu web em outra. Então, eu consigo criar um grupo de proteção, por exemplo, chamado aplicação crítica, e colocar todo mundo para usar até o próprio Application Consistent dentro desse grupo. Então, eu vou botar até o próprio Oracle, que pode estar no servidor físico externo, botando todo mundo no mesmo grupo de proteção para ele tirar a cópia no momento exato e eu não ter problema no restore. Então,
vou aqui colocar essas 6 entidades dentro do grupo de proteção aqui. Então, tá vendo? Chamei um consistent group, falando que esse conjunto de máquinas, essas 5 máquinas, junto com o disco do Oracle, vai ser protegido no mesmo instante. Next aqui, e aqui eu vou criar meu schedule. E aí eu vou falar que eu quero que a cada uma hora ele me gere um snap e mantenha 10 cópias locais. Qual é a grande vantagem aqui? Fazer uma operação dessa no VMware é um custo absurdo. A gente tem que usar outras ferramentas de workload. O VMware não faz um snapshot interessante, ele vai criando vários arquivos. E o Nutanix tem um storage definido por software que utiliza a melhor tecnologia de snap, que é usar o redirect on write. Então, eu posso fazer vários snaps no ambiente, eu não degrado performance no meu ambiente. O que acontece no VMware, por exemplo, a gente não gosta de trabalhar muito com snaps dentro do VMware, que ele degrada o storage, e para fazer com que ele não degrade o storage, eu tenho que integrar com o storage, e o storage tem que fazer uma operação de redirect on write. Então, por exemplo, teria que usar um NetApp da vida, um outro storage que faz copy on write, ele gera mais operações, porque ele tem que fazer uma cópia para depois ele gerar o snap. Então, você aumenta o nível de operações dentro do storage quando você vai fazer snap. Então, eu acho que muita gente aqui já sabe o quanto é prejudicial ficar trabalhando com snap, e no Nutanix você pode trabalhar tranquilamente. Então, o que eu falei é que no meu local, no meu storage local, eu quero que ele tenha 10 snap, e quando chegar no 11º, ele vai deletar o último para ficar fazendo reciclando meus snap também. Então, eu não preciso ficar me preocupando com isso dentro do ambiente. Se eu tenho um site remoto e eu quero replicar esse site remoto, eu seleciono o site remoto e digo quantos snap eu quero manter lá no meu site remoto para eu fazer o DR. Tá? Então, no caso aqui, eu não quero fazer o DR ainda, só quero criar um grupo de proteção para essa máquina. E imagina que essa aplicação, por exemplo, foi invadida e criptografaram toda a aplicação. Você não precisa correr em lugar nenhum, você vem aqui no snap e volta no tempo, porque a máquina, a aplicação está garantida. Tá? Então, quem tem Nutanix consegue também sair dessas enrascadas que a gente tem sofrido aí com esses ataques aí de criptografia. Fechei aqui, ó, eu já tenho agora o meu grupo meu grupo aqui chamado Webinar PD. As máquinas, todas as máquinas que eu tenho nesse grupo. Se eu quiser adicionar mais máquinas, eu atualizo, posso criar vários grupos aqui. Então, veja o quanto é simples você criar grupos de proteção e proteger as máquinas virtuais que estão rodando no seu ambiente. Isso se faz também para VDI. Então, você tem lá um grupo de desenvolvedores que, se perder a máquina está complicado, cria grupos de VDI de desenvolvedor e ele vai criando os snap automaticamente para você poder voltar no tempo. Qual a vantagem que eu faço aqui? Eu consigo voltar a máquina inteira. Como vocês estão vendo aqui, a gente criou um grupo de proteção. Eu vou mandar ele gerar um snap agora. Tá? Gerar um snap agora. Para a gente garantir esse grupo de proteção. E eu consigo voltar uma máquina inteira de um snap. Então, basta eu verificar se eu tenho o snapshot. Ó, já tenho o snapshot. Eu posso vir aqui, ó, e clicar nesse snap dessa hora aqui e falar assim, ó, eu quero voltar essa máquina inteira. E ele pode sobrescrever na máquina existente, 001, ou ele pode criar um clone dessa máquina para eu poder testar lá, ver se a minha aplicação, se aquele snap realmente está saudável. Então, fui invadido, criptografaram, eu não sei se foi aquela hora ali, eu não sei a hora ainda. Então, você pode ir voltando, criando várias réplicas para você saber qual é o momento que você tem no seu snap aqui de dados que estejam saudáveis ainda. Então, eu consigo fazer esse tipo de operação, voltar uma máquina inteira do meu grupo de proteção snap. Outra coisa super interessante que eu consigo é criar esse portal aqui, o SSR. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, meu portal de recuperação, que eu entro como administrador do Windows aqui. Opa, tô ruim aqui. Administrator. Foi.
Então, ó, no Administrator, eu já vi como eu criei um Protection Domain lá, eu já vejo os snaps que eu tenho aqui e eu posso voltar. Eu vou mostrar para vocês como aqui. Ó. Então, imagina que eu instalei uma aplicação ou eu deletei esse arquivo. Então, eu vou deletar esse arquivo, deletar a lixeira e eu quero recuperar esse arquivo, somente esse arquivo. Então, o próprio administrador, o próprio usuário da máquina pode vir aqui no meu Snap, pegar esse Snap e falar assim, eu quero montar esse Snap nessa máquina aqui. Ele vai lá pegar aquele Snap lá e vai criar uma outra letra aqui no Windows, ou no caso do Linux, vai fazer um mount point para o anterior e você consegue recuperar, fazer o self-service restore, você fazer um restore granular de um arquivo, por exemplo. Então, eu não preciso voltar ao snap da máquina inteira. Então, você pode vir aqui numa máquina, por exemplo, que foi criptografada e ir montando todos os snaps para você saber qual é o snap que está os arquivos já sem criptografia. E aí, você vem aqui no meu F aqui, ó, User, Administrator, Desktop, ó, o arquivinho aqui do meu snap, recuperei meu arquivo. Então, isso é super interessante, que eu consigo flexibilizar bastante e garantir uma proteção de dados coerente, voltar toda a minha aplicação ou somente voltar um arquivo do meu Snap. Então, desmontei lá meu Snap e volto a trabalhar normalmente. Então, veja como é simples e é muito mais fácil proteger uma máquina ou um grupo de máquinas dentro do ambiente Nutanix, tá? Então, eu acho que é um diferencial assim absurdo. Quem tem preconceito ou já está lá acostumado a trabalhar com VMware, cara, eu demorei para absorver, aceitar isso aqui também, porque eu era VMware de carteirinha, mas, cara, aqui, como diz, é outro nível de interação, de facilidade de criação. Administração, se eu estiver tendo um problema, rapidamente na console aqui eu consigo visualizar a performance, como é que está cada ponto. Se eu tiver algum problema de análise, eu adiciono na minha console de análise. Então eu vejo aqui, começa a correlacionar a máquina e eu quero colocar outros componentes para analisar também. Eu quero saber minha latência, adiciona lá também a latência para eu correlacionar um gráfico com o outro, para eu descobrir aonde está o problema. Então é fácil de descobrir o problema. Uma ferramenta de análise que eu consigo voltar no tempo aqui para saber, o problema aconteceu de madrugada, então eu volto no tempo e começo a correlacionar alertas, eventos, latência e fica muito, muito, muito mais fácil de resolver um problema. Então, é super fácil de operar, tá? Então, aqui foi uma demonstração de como eu criar máquinas virtuais dentro do ambiente e como eu também proteger meu grupo de máquinas dentro do meu ambiente, tá? Espero que até agora tenha sido proveitoso para todos. Agora eu vou mostrar uma outra coisa super interessante aqui. Vamos voltar lá agora para o meu...